Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Hoje a gente está em transmissão no Facebook, no Instagram, então todos vocês são muito bem-vindos aqui essa noite. A gente está muito feliz de podermos, mesmo que virtualmente, cultuar o nosso Deus juntos. E eu te convido agora a cantar junto conosco. Ficar de pé no seu lugar, ou se você está na sua casa, para que a gente possa cantar e engrandecer o nome do nosso Deus. Essa primeira música fala sobre o quão grande é o nosso Deus, o quão maravilhoso é o nosso Deus e o quanto nós estamos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Grande é o nosso Deus, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Senhor, e muito digno de louvor.
Obrigada porque o Senhor nunca tem nos abandonado. Muito pelo contrário, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua misericórdia dura para sempre. E nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por quem o Senhor é. Receba a nossa adoração, receba esse culto que é prestado a Deus. Ele é fruto de corações agradecidos por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos? Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz. Queremos agradecer muito a Deus pela equipe de som, pela equipe do Ministério de Adoração e pelos irmãos que aqui estão presentes, né? Já estamos nos preparando e sonhando para que em breve toda a igreja possa estar reunida aqui neste lugar para juntos adorarmos ao nosso Deus. Estamos sentindo falta daquele abraço nos irmãos. Mesmo aqui, os irmãos aqui estão com toda a proteção. Aí a igreja tem usado todo o processo de proteção com máscara, álcool gel, o termômetro aí de temperatura, de maneira que nós estamos tomando todos os cuidados. E desejamos de coração que Deus possa, na sua graça infinita, preservar nossa vida, para que possamos ter tempo, né, para falar do seu amor e da sua graça. Amados, eu quero fazer um pedido. Tenho feito esse pedido aqui Tenho feito o pedido aos domingos aqui. Todos os irmãos que estão acompanhando essa live, façam um favor, em nome de Jesus, compartilhe, porque não é só um culto que nós estamos prestando a Deus, nós temos o privilégio de poder pregar o Evangelho, né? Enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus e fazendo uma exposição da palavra de Deus, tem muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem. Portanto, os irmãos poderão estar compartilhando com seus amigos, familiares, né, seus vizinhos, para que essa palavra possa cair em boa terra, conforme nós pregamos no domingo passado. E se cair em boa terra, vai produzir a 30%, a 60% e a 100%. Amados, o tema de hoje, nós vamos estar falando sobre a nossa vida é fruto de dois tipos de sementes que semeamos. E nós vamos ler alguns textos, né? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Veja o que Jesus nos disse. Ele fala sobre as árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E um pouco mais adiante, Mateus capítulo 15, veja o que Jesus disse: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mateus 15, 11, versículo 18 até o 20. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem,
porque do coração procedem maus desígnios, maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. E ainda eu quero ler Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meus queridos, a nossa vida é fruto de dois tipos de sementes que semeamos. Amados, meus queridos, lembre-se, todos nós somos semeadores de dois tipos de sementes. E Deus vai nos julgar de acordo com aquilo que nós semeamos. Por isso nós devemos louvar a Deus, porque a obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo, e é exatamente isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio plantar, ele veio semear o seu fruto em nossos corações. Gálatas capítulo 5, 22, 23, fala que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência muito grande, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então o Espírito Santo, essa obra magnífica de glorificar a Cristo, ele veio plantar isso no coração do ser humano. Isso significa que ele quer que nós tenhamos o estilo de vida lindo, bonito de Jesus quando esteve aqui na terra em sua natureza humana. Ele quer que o caráter de Jesus seja impregnado em nós. E isso significa que é o caminho para crescermos na santificação. E santificação significa fazer separação das obras da carne e o fruto do Espírito Santo. É você estar decidido a ouvir a voz do Espírito Santo para que Ele plante no seu coração o fruto, conforme nós falamos aqui. E as obras da carne, nós temos que combatê-las. A nossa vida é fruto de dois tipos de sementes que semeamos. E nesta mensagem nós vamos examinar os princípios imutáveis sobre os dois tipos de semente que semeamos. Vamos ver, portanto, a lei da semeadura. O que o apóstolo Paulo, quando fala para a igreja da Galácia, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Então nós veremos, e examinando então a palavra de Deus, os dois tipos de semente que semeamos. Esses princípios que nós temos que estar em mente. E o primeiro é a produção, o fruto, a geração do nosso ser é equivalente à semente que plantamos. Os irmãos já ouviram falar: quem semeia vento, colhe tempestade. É a lei da semeadura. O que semeamos, você vai colher. É isso que a palavra de Deus nos diz. Gálatas 6, 7. Então a produção, o fruto, a geração do nosso ser é equivalente à semente que plantamos. Segundo princípio da lei da semeadura, o que se está falando não tem equívocos. A semente carrega a sua própria natureza. Ou seja, é muito fácil entender. Laranja, pessoa que plantou laranja vai colher laranja. Plantou banana, vai colher banana.
o que se está falando não tem equívocos. A semente carrega a sua própria natureza. Ainda na lei da semeadura, em terceiro lugar, o semeador e a semente não se separam. Porque na vida eu sou semeador sempre. Todos nós somos semeadores, ou do bem ou do mal. Em quarto lugar, eu não tenho a chance, isso é interessante destacar, eu não tenho a chance, nem você tem a chance de não ser semeador. Estamos sempre semeando. Portanto, mesmo quando eu acho que eu não estou semeando, eu estou semeando. Por quê? Existir é semear, viver é semear. Mesmo que você cruze os braços, ou esteja se omitindo, você está semeando. Não existe esta posição no mundo de não semear. Mesmo que eu acho que eu estou me isentando, não temos escolha, não é opcional. É como eu disse no tema, a nossa vida é fruto de dois tipos de semente que semeamos. Não tem essa opção de você falar, eu não estou semeando nada, não existe isso. Você não pode achar que vai ficar em cima do muro, e mesmo que você fique em cima do muro, você está semeando. Em quinto lugar, o que é opcional na lei da semeadura? O que é opcional na semeadura é o tipo de semente que semeamos. Você estará sempre semeando, ou para o bem ou para o mal. Isso é opcional. O ser humano, ele vai semear ou para o bem ou para o mal. Isso é decisão pessoal. Em sexto lugar, estamos semeando o tempo todo, e a semeadura é proporcional ao tipo de semente que você semeia. Por exemplo, estamos semeando em palavras. Lembra que Jesus disse aqui no capítulo 12, toda palavra frívola que o homem falar, ele vai ter que dar conta diante do Senhor. Então estamos semeando o tempo todo, e a semeadura é proporcional ao tipo de semente que você semeia. Estamos semeando de que maneira? Em palavras, em ações, no agir, no viver, no pensar, no sentir, no falar. É por isso que Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele fala, no comer, no beber, ou em qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E nós poderemos aplicar aqui, no comer, no beber, nas suas palavras, nas ações, no agir, no viver, no pensar, no sentir, no falar, faça tudo para a glória de Deus. Porque você está semeando. Você está semeando. Um outro princípio da lei da semeadura, o que semeia na carne, e quando Paulo fala sobre o semear na carne, ele está falando de carnalidade, ele está falando de maldade. Então o que semeia na carne, na carnalidade, na maldade, produz morte, tanto morte física quanto morte eterna. É por isso que Romanos capítulo 6, versículo 23 fala, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que Gálatas capítulo 5, 19 a 21 nos fala que as obras da carne, ou seja, o tipo de semente que as pessoas estão semeando na sua vida carnal, ou seja, os tipos de pecados, ele nomeia os pecados, os tipos de pecados, falando sobre obras da carne. Ele está nomeando os pecados. Ele fala prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias, drogas e assim e etc. Tudo isso o apóstolo Paulo falando de uma forma muito clara para a igreja da Galácia, para que eles parassem de semear
os frutos do mal, os frutos da carnalidade, da maldade. Então ele cita tudo isso. Lascívia, que nada mais é do que a indecência, pornografia, e ele fala de prostituição, adultério, citando todos esses tipos de pecados, que são sementes, que estão sendo semeadas, são decisões que as pessoas estão tomando. E ele está dizendo que as pessoas que cometem tais coisas, e outras mais, não herdarão o reino dos céus. Aí ele fala um outro princípio: mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Romanos 2,7: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. O fruto é correspondente ao que semeamos. Cada um é conhecido pelo seu próprio fruto. Então, mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Por isso que vale a pena, conforme nós estamos afirmando, a nossa vida é fruto de dois tipos de semente que semeamos. É por isso que no texto que nós lemos, Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 12, sobre a árvore e seus frutos. Então um outro princípio é que a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz fruto mau. Ou seja, gente má produz fruto mau, gente boa produz fruto bom. O que Jesus está falando é daquele fruto que você não pode ocultar da sua própria família. Não dá para esconder a falsidade do coração. Chega um momento que a árvore vai se manifestar. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E nós já vimos aqui que o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é temperança. E Jesus, e a palavra fala sobre as obras da carne. E Jesus, numa parábola do joio e do trigo, ele fala que ambos crescem e são parecidos no começo. E no começo dá para enganar, o agricultor não consegue diferenciar. Mas logo que cresce um pouquinho mais, ele descobre que o joio é só palha, mas o trigo manifesta o seu fruto. Então não dá para enganar, e muitas vezes isso acontece na própria família, e isso não dá para ocultar. Um outro princípio é que Jesus está falando da importância de plantarmos para o Espírito, para colhermos o fruto correspondente. Ou seja, você quer misericórdia? Plante misericórdia. Você quer perdão? Plante perdão. Você quer bondade? Plante bondade. Você quer respeito? Seja respeitoso. Você quer acolhimento? Acolha. Você quer hospitalidade? Seja hospitaleiro. Você quer ser bem tratado? Trate bem as pessoas. Você quer que as pessoas sejam generosas com você? Seja generoso. Jesus deixou bem claro que muitos estão plantando o que não presta, mas a recomendação é que você saiba que há dois tipos de sementes, a do bem e do mal. E tem muitas pessoas que estão plantando o que não presta, ou seja, é o olhar ruim, o olhar da dúvida, do ceticismo, da incredulidade, do ciúme, da inveja e etc. E Jesus deixa claro: coma e se farte do que você está plantando. E nós vimos isso na sociedade em que vivemos. As pessoas têm prazer de viver uma vida no pecado
nas baladas, nas curtições, nas drogas, nas bebedices, na prostituição, e tem prazer em viver. Então Deus falou: ó, você quer viver assim? Coma e se farte disso. Deus deixa a pessoa livre para viver e se fartar das obras da carne. Mas nós vamos ver, caminhando para o final, tem consequências. Tem consequência. É como diz Gálatas capítulo 6, 7. Lembrando sempre, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também ele vai ceifar. E a conclusão que nós chegamos, meus queridos irmãos e amigos, nós temos o privilégio de semear a palavra da vida eterna. Nós temos o privilégio de semear a semente do Evangelho de Cristo. Aliás, foi Jesus que nos deixou essa missão, essa sublime missão que até os anjos desejaram ter. O privilégio de poder semear o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho. Aliás, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Evangelho significa boas notícias, boas novas. Esta é a semente que nós devemos semear, e que Jesus nos deu esse privilégio, e com a autoridade e o poder do Espírito Santo, nós podemos semeá-lo, e esses frutos vão abençoar muitas pessoas, né? Essa semente vai frutificar, vai abençoar muitas pessoas. E a pergunta que eu faço, já que nós estamos desde o início falando que a nossa vida é fruto de dois tipos de semente que semeamos, e a pergunta que eu faço: que tipo de semente você está semeando no seu dia a dia? É a semente do bem? É palavra de vida eterna? Ou é a semente do mal? Ou você está semeando as obras da carne com seu estilo de vida pecaminoso que não agrada a Deus? Ou você está semeando outro evangelho? Eu quero abrir um parêntese aqui, porque Jesus nos deu a ordem de semear a semente do evangelho, o evangelho de Cristo, e a palavra de Deus nos alerta, e eu quero abrir esse parêntese aqui para dizer para você, meu querido, que está nos ouvindo ou vai nos ouvir nas redes sociais: não importa, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser algum pastor que tem o título de pastor, um padre, um papa, até um anjo do céu, se tiver pregando outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja anátema, está sob maldição, é semente do mal. Qualquer outro evangelho, não importa de onde tenha vindo, mesmo que seja de um anjo vindo do céu, é semente do mal. Você não pode deixar que essa semente seja plantada no teu coração. E isso é muito claro. Isso é questão de vida eterna e morte eterna. Tem muitas pessoas que estão acomodados na sua religiosidade, na sua tradição. Ah, meus pais me ensinaram assim, eu vou morrer assim. Mas eu afirmo para você, meu querido, qualquer evangelho que está sendo pregado, que você ouviu, que não for o evangelho de Jesus Cristo, é semente do mal, é maligna, e vai te destruir. Você vai ter que dar conta diante de Deus, se você está abraçando um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. E a palavra de Deus nos deixa muito claro que o apóstolo Paulo, falando à igreja romana,
porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação da alma de todo aquele que crê. Você decide. A nossa vida é fruto de dois tipos de semente que semeamos. Ou estamos semeando a semente do bem para a vida eterna, ou a semente do mal para o castigo e morte eterna. E eu quero terminar, porque você tem a decisão para tomar. E dependendo da decisão que você está tomando, em relação à semente que está sendo plantada no teu coração, eu quero terminar com a palavra de Jesus, porque o que Jesus está falando aqui é sobre o grande julgamento, é no final, porque nós afirmamos para vocês que a nossa vida é fruto de dois tipos de semente que semeamos. E o que o homem semear, isso também vai colher, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Olha o que vai acontecer no final, de acordo com o estilo de vida que você está vivendo aqui neste mundo. Ou um estilo de vida onde o fruto do Espírito Santo foi plantado e você vive nesse crescimento de vida cristã, de santificação, ou você vive uma vida com o tipo de semente do mal, das obras da carne, só que vai ter a consequência final, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Veja o que diz a palavra de Deus: quando vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua majestade, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei Jesus aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essas pessoas que são ovelhas de Jesus, que semearam a semente do bem, que foi plantada nos seus corações a semente do bem, porque pelos frutos se conhece a árvore, vai ter essa palavra bendita de Jesus: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado. São os frutos da semente do bem que foi plantada no seu coração pelo Espírito Santo. Vida eterna, vai estar com Jesus para sempre. Mas aquelas pessoas que rejeitaram, vai ouvir essa palavra: então dirá o Rei Jesus aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então as pessoas, Jesus vai dizer para essas pessoas, diante das decisões que tomaram aqui na terra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você decide que estilo de vida você quer viver, ouvindo a voz do Espírito Santo para que ele plante no teu coração, para a glória de Jesus, o fruto do Espírito Santo, para você viver esse estilo de vida lindo e bonito aqui neste mundo, vivendo para o louvor da glória de Deus. Ou você vive praticando a semente do mal, da carnalidade, das obras da carne. Mas lembrando que no julgamento final, quando Jesus voltar, vai ter os dois resultados: um para a direita vai estar com Jesus para sempre, e aqueles que rejeitaram, condenação eterna, vai colher os frutos da prática dos pecados que cometeram aqui, sem demonstrar nenhum arrependimento. E o meu desejo como pastor é que você tome a decisão certa, ouça a voz de Deus, prepara-te para encontrar com Deus, seja um semeador
de boas novas. Deixe que a palavra de Deus, que é a semente santa, seja plantada no teu coração e você viva frutificando, sempre por louvor da glória do Senhor. É a minha oração, que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus por essa palavra que veio de encontro aos nossos corações. Realmente nós precisamos tomar boas decisões aqui nesse mundo. E a principal decisão, a decisão mais importante da vida de alguém é em relação a Jesus Cristo. É aceitar Jesus. É receber Jesus em seu coração para poder desfrutar da vida eterna. E o que a gente vai cantar agora fala sobre o amor de Jesus. É por causa do que Ele fez na cruz por nós. Que amor ousado. É por causa desse amor que hoje nós temos acesso ao Pai. Nós temos condição de desfrutar de uma vida eterna com Ele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Meus amados, meus queridos amigos, amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E nós desejamos que você tenha uma excelente semana. E nós, como igreja, nos comprometemos a estar orando pela sua vida. Nós temos orado pela nossa cidade, pelo nosso estado de São Paulo, pelo Brasil, temos orado pelas nações. E a igreja tem essa responsabilidade, essa tarefa de estar orando pelas autoridades constituídas. Fica aí o desafio do pastor, os irmãos, independente do seu pensamento político, você deve estar orando, desde o presidente, pelos ministros, por todas as autoridades que estão em eminência. Nós temos que estar orando por eles, para que Deus dê sabedoria, quebrantamento, para que tenhamos uma vida em paz, né? Possamos estar vivendo aqui neste mundo, enfrentando os problemas, mas com a sabedoria que vem do trono de Deus. E para finalizar, nós queremos orar pela sua vida, pela sua família, e queremos já deixar uma palavra de alerta para você. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, você precisa tomar essa decisão. É a decisão mais importante. É você entregar o seu coração para Jesus. Se você não sabe como fazê-lo, entre em contato conosco. Nós teremos o prazer de te ajudar a tomar essa decisão. É a decisão mais importante na vida, é a decisão ao lado de Cristo. E tem muitas pessoas que falam, mas eu quero tomar, eu nem sei como fazer. Nos procure nas redes sociais aí, a Igreja Batista de Simeone, e nós teremos o prazer de te ajudar, combinado? E nós vamos orar pela sua vida agora e pela sua família. A igreja que está comigo aqui, ore conosco também, participe conosco nesta oração. Querido Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença com gratidão pelo privilégio que nós tivemos aqui nesta noite, de Te adorar, de Te exaltar. Nós já aprendemos, estamos crescendo cada dia mais, porque o Espírito Santo tem nos capacitado a adorar a Jesus em espírito e em verdade. Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós o reconhecemos como autoridade absoluta sobre as nossas vidas. E aquelas pessoas que ainda não entregaram seus corações a Cristo, nós oramos agora para que o Espírito Santo possa convencê-los do seu pecado, da justiça e do juízo, que eles venham entregar o coração a Jesus o mais rápido possível, porque a Tua palavra nos diz, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. E a Tua palavra também nos diz, se confessarmos nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus deixou bem claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pai querido, opere salvação no coração dos nossos amigos, familiares, de muitas pessoas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar nas redes sociais, que eles possam tomar essa decisão, crendo em Jesus como único e suficiente Salvador. Nós oramos ainda e pedimos que o Senhor abençoe as famílias da Tua igreja, abençoe o nosso país e se conosco no decorrer dessa semana, para que vivamos sempre para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Meus queridos, tenham uma boa semana, recebam um abraço aqui do pastor Carlos, que Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.